Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de controles de gestão, do módulo 2. Estamos iniciando com a disciplina de controles e depois vamos trabalhar também a disciplina de gestão de pessoas estratégica. Então, pessoal, só antes os recadinhos, da disciplina. Essa é a nossa segunda aula ao vivo. A gente teve a primeira aula com a participação da psicóloga Valéria, a gente tratou sobre autocontrole. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário em relação à aula passada, fique à vontade. Por hora, eu não tinha deixado o material gravado para vocês assistirem, porém, hoje foi liberado ali no canal uma sequência de 4 aulas gravadas, que eu preciso que vocês assistam até quinta-feira, a nossa próxima aula. Então, aulas não tão longas, Tem duas, acho que de 20 minutos, outra de 15 e uma de 10, se eu não estou enganada. Então, é mais ou menos, longa ou não. Vocês podem estar vendo, como podcast também. Eu acredito que não vai influenciar tanto, assim, a imagem, para quem consegue aprender bem ouvindo, pode ouvir na hora do almoço. E qualquer dúvida é só chamarem também quanto a conteúdo. Vão assistindo, anotando as dúvidas para a gente trabalhar na aula que vem. Certo, pessoal? Então, eu vou iniciar a apresentação aqui da tela. Está aparecendo para vocês a apresentação? Acredito que está aparecendo. Então, pessoal, só lembrando que essa aula é uma aula ao vivo e, portanto, ela é gravada, para ficar disponibilizada para quem não consegue assistir ela ao vivo, poder assistir depois ela gravada. Então, quem não quiser participar, no sentido de preservar o seu direito de imagem da gravação e de voz também não precisa, participar, não se sintam obrigados. Porém, quem quiser participar, quem tiver alguma dúvida, quiser compartilhar algum conhecimento, fiquem à vontade também, que é bem bacana quando a gente tem essa troca. Essa aula, pessoal, eu vou entrar já com um conteúdo mais prático, que seriam os exemplos dos tipos de controles que vocês podem implementar na empresa de vocês que estarão auxiliando no seu processo de gestão. Porém, aqueles vídeos, pessoal, é primordial vocês assistirem para ter um entendimento acerca da disciplina, os objetivos do controle, por que é tão importante a gente implementar esses controles de gestão. E que é algo, que muitas vezes deixou-se de lado pelos empreendedores, que a gente vê que os empreendedores têm mais uma facilidade para se debruçar em questões mais técnicas, na parte de execução. A partir do momento que vocês assistirem os vídeos, ficará mais claro também esse quesito. Então, lá está tudo explicadinho do quanto essas ferramentas poderão nos auxiliar a facilitar a nossa vida enquanto empresários, e ter ali o domínio dos nossos controles de gestão. Então, hoje eu trouxe exemplos práticos em relação a controles financeiros, Por que eu resolvi iniciar por esses controles financeiros, como o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês? Porque sabemos nós que nós estamos em uma sociedade que depende, da questão do capital ali para sobreviver, para ser sustentável, Tanto nós quanto pessoas físicas, como empresas, jurídicas, pessoas jurídicas. E isso mesmo, pessoal, até ONGs, até empresas sem fins lucrativos também precisam ter a sua sustentabilidade, porque a gente sempre vai precisar pagar uma conta, estar engrenado nesse sentido de ter essa sustentabilidade financeira. Então, por isso, eu trouxe 2 exemplos de controle financeiros que poderão auxiliar vocês. E lembrando, pessoal, que nós temos um módulo específico sobre o controle financeiro, sobre finanças empresariais, que é o módulo número 3, que na sequência, quando nós finalizarmos com a Júlia, o módulo 1 e 2, vocês estarão, acessando o módulo de finanças. Então, aqui, é apenas uma ideia, um apanhado geral
do que vocês podem utilizar para auxiliar, porém, né, no módulo 3 será visto de forma muito mais aprofundada. Então, aqui é só para a gente ter uma noção mesmo do quanto que é importante a gente ter esses tipos de controle. Então, o primeiro tipo de controle que eu trouxe como exemplo, né, para vocês, que eu acredito que seja primordial, não existe empresa que não precise fazer esse tipo de controle, porque toda empresa, né, como eu falei, por mais aquelas que não têm fins lucrativos, elas terão receitas e despesas. E é fundamental nós estarmos monitorando essas entradas e as saídas, principalmente as saídas, né, pessoal? Porque é muito fácil da gente se descontrolar. Por que é tão importante, né? A diferença entre essas duas contas, as entradas e as saídas, é o que garantirão o nosso lucro ou não, né? O nosso lucro ou prejuízo. Então, se a gente tem uma certa arrecadação, nós precisamos saber para onde está indo o nosso dinheiro, certo? É de primordial importância a gente saber, né, onde estão os nossos gastos, para onde está indo esse recurso financeiro e, consequentemente, analisando isso, depois a gente consegue encontrar oportunidades de reduzir esses gastos, né? Oportunidades de como que a gente pode otimizá-los e aumentar os nossos lucros. E também, né, as receitas é muito importante separar por categorias, né, essas entradas relacionadas, quais serviços que estão entrando mais, quais produtos que estão rentabilizando mais. Porque às vezes, pessoal, né, isso a partir de você levantar uma série de dados e fazer análise depois, às vezes você está gastando muito tempo e energia na produção, né, de um produto ou na execução de um serviço que ele não está trazendo tanta rentabilidade assim. Né? E você, por às vezes faltar esse tipo de controle, não consegue perceber ali no olho, né? Então, esse tipo de controle também serve nisso, nós analisarmos quais são os carros-chefes de receitas do nosso negócio. Então, esse tipo de controle, pessoal, né, é para todas as empresas. Precisamos ter um controle fixo e permanente, né, dessas transações para garantir o sucesso do nosso negócio. Né? Toda que decisão que a gente for tomar para a nossa empresa, seja de alguma mudança, alguma ampliação, a gente vai precisar contar com esses dados de controles financeiros. Porque no final, o intuito é termos também uma projeção de gastos e receitas. Né? Ter isso projetado nos fornece muito mais segurança nas tomadas de decisão. Né? Quando eu preciso ali modificar o meu negócio, tomar uma decisão importante, se eu estou pautados com dados concretos, baseados em um histórico da minha empresa, eu tomarei uma decisão muito mais assertiva, né? Como eu falo para vocês, pessoal, empreender é assumir riscos, né? É uma atividade arriscada, porque claro que é muito mais cômodo você ser CLT, trabalhar ali e ter o seu salário garantido todo final do mês, né, independente do que aconteça. Nós sabemos que no empreendimento não é assim, né, que a gente não tem essa segurança toda. E por isso que é primordial a gente entender quais são esses nossos padrões para conseguirmos nos programar, né? Não fazemos assim com as nossas finanças pessoais, né? A gente sabe, quando a gente trabalha na CLT, a gente sabe quanto que vai ganhar, consequentemente, a gente sabe no que vai gastar. Né? Onde que eu vou direcionar esses meus recursos? Mas e quando você não tem certeza, né, de quanto que vai entrar de fato? Então, você precisa contar com esses dados históricos, ali, essas transações, encontrar médias, se tem variação sazonal, né, em épocas do ano, por exemplo, comércio, né, tem um boom ali de vendas no final do ano, a época de Natal, a época de Ano Novo, né, as pessoas gastam mais, recebem o 13º, e, consequentemente, você fatura mais. Agora, se você está ali no final do ano empolgado com toda a entrada que tem e achar que isso vai se permanecer, né, é um erro. Então, é fundamental que a gente tenha esse controle para saber também, né, em quais épocas que eu ganho mais, né, e talvez tem épocas que eu ganho menos, então talvez eu tenha que fazer uma poupança ali para garantir, cumprir com as minhas obrigações nos momentos que não estiver entrando tanto dinheiro. Certo, pessoal? Também outra dica, né,
que é primordial a gente separar os gastos e as receitas, né? Categorizar, separar em categorias. Porque os gastos, né, eles vão ocorrendo de uma forma aleatória. E se você analisa uma informação, se você anota, né, uma série de dados, qual que é o objetivo dos controles? É nós termos uma sequência de padrões de dados, que a gente possa, né, reuni-los depois para fazer uma análise mais apurada. Inclusive, eu trouxe para vocês, né, um modelo de controle de gastos que eu desenvolvi no Excel. Né? É uma ferramenta que eu vou estar passando para vocês, que irá auxiliar quem ainda não faz controle de gastos. Né? É uma ferramenta bem simples. Né? Eu criei ali uma planilha bem simples mesmo, que vocês podem começar a utilizar hoje mesmo. E vocês verão o quanto que é importante a questão das categorias, né? Da gente separar as categorias. Então, por exemplo, ter lá separado gastos com escritório, gasto com produção, né, com matéria-prima, gastos com funcionário, enfim. Essa categorização, né, fica por conta de vocês. Vocês é que vão entender qual que é a demanda da empresa de vocês. O que, de fato, né, é despendido mais recursos, para onde vai mais, tende a ir mais os meus recursos financeiros. Então, vocês, né, à medida que vocês vão implementando esse controle, vocês vão entendendo quais são essas áreas importantes que vocês merecem agrupar e observar, fazer uma análise apurada depois. E também, né, a questão, pessoal, que eu friso bastante para qualquer tipo de controle, todos os tipos de controle, tem que ter uma variação por tempo, né? Outro dado bem importante que a gente precisa categorizar é o tempo. Por que que é importante, né, pessoal? Para vermos o nível de eficácia da nossa empresa, né? O quanto que ela está sendo eficaz, se está melhorando, se está piorando, né? Ao longo dos meses, você faz uma comparação mês a mês. Isso para qualquer tipo de controle. E também é possível fazer comparações com os outros anos, né? Observar como que no ano passado, no mês de janeiro, as minhas finanças se comportaram. Qual que é o padrão, né? E à medida, pessoal, que vocês vão fazendo esse controle a longo prazo, mais tipos de padrões, né, vocês conseguem encontrar e mais segurança vocês terão, né, na gestão do seu negócio. Mais segurança vocês terão para fazer um planejamento assertivo, para definir objetivos, para entender qual que é o potencial da empresa de vocês e onde vocês podem chegar. Certo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Aqui eu só estou vendo a tela dos slides, eu não vejo mensagem, não vejo vocês, não sei se vocês estão entendendo, se está tudo tranquilo. Qualquer dúvida, pessoal, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Então, vamos seguir aqui, pessoal, com algumas dicas, né? Quando vocês forem elaborar esse controle de gastos e de entradas na empresa de vocês. Então, a questão da listar os gastos e receitas. Né? Nada mais, nada menos que é você ter um local que você possa, né, acumular essas informações, que você possa alimentar dessas informações em uma lista, né, para que a gente consiga agrupar os dados depois. Organizar por tipo e por área, né, que eu já comentei, conforme vocês forem operacionalizando esse tipo de controle, vocês irão compreender quais são as áreas, né, de maior impacto ali de gastos ou de receitas, quais produtos, quais serviços que eu vou categorizar para conseguir auxiliar na fase de análise. Fazer uma planilha por ordem de prioridade ou maior valor, né? Isso eu vou mostrar para vocês nessa planilha que eu defini. Né? Eu não só deixei em planilha, mas também eu deixei com gráficos, né? Gráficos de pizza ali para a gente ver o percentual mesmo de representação, que fica uma forma fácil de vocês analisarem, bem visual também. Então, é bem importante a gente entender, né, para onde de fato está indo nossos recursos, quais são as nossas receitas de maior impacto, né? Quais são os produtos, os serviços que têm maior impacto. Também clientes, né? Para quem lida com clientes fixos, entender quais são os clientes que trazem mais rentabilidade para o meu negócio, né? Então, é um tipo de controle que irá auxiliar vocês
em outras questões de gestão, né? Que auxilia também no relacionamento com os clientes, né? Se um cliente tem um impacto muito gigantesco nas minhas receitas, esse cliente merece uma certa atenção, né? Um tratamento personalizado, e vocês podem ir moldando isso. Guardar os comprovantes dos gastos por ordem cronológica. Tá aí uma dica bem interessante, pessoal. Porque o que acontece, né? Nós não vamos andar com o nosso computador embaixo do braço o tempo inteiro, né? Não tem como a gente ir lá fazer uma transação, tá ali no dia a dia, tá com quem vai fazer com planilha do Excel, tá ali com o computador acessível para sentar e tá alimentando certinho na planilha. Muitas vezes ali vocês irão estar na correria, né? E o que pode acontecer é da gente deixar de lado esses gastos, né? Deixar de lado essas anotações, essas informações importantes. Então, o que é primordial a gente fazer? Né? Se você sabe já que você não vai conseguir fazer as anotações naquele dia certinho, né? Naquele momento, guarda os comprovantes, né? Guarda por ordem cronológica. Separa uma vez por semana ali para estar alimentando o seu controle. Acompanhar a evolução dos seus gastos e receitas, né, pessoal? Como eu já comentei, a questão da evolução ao longo do tempo, como que está evoluindo, que variações que tem, né? Identificar variações bruscas, né, de gastos, por exemplo, ver o que aconteceu. A gente precisa ter esse controle. Porque se a gente vai, né, às cegas, sem ter um controle certo, acontece alguma variação, um gasto inesperado e a gente nem se liga, né? Nem se toca muitas vezes. E não sabe, vai ver no final, meu Deus, mas minha empresa não está dando lucro, o que está acontecendo? Então, é primordial a gente ter um controle, porque qualquer desvio, qualquer variação brusca que a gente tenha, é muito mais fácil de identificar. Analisar os gastos a cortar, né? Isso é muito importante também, pessoal, porque às vezes a gente, né, acha que às vezes um pequeno valor ali não é tão significativo, a gente vai comprando, né? Isso acontece para nossa vida pessoal, né? Acho que eu já mencionei para vocês, não vou lembrar se eu comentei na primeira aula ou se eu falei em uma das aulas gravadas, mas eu dei até um exemplo meu pessoal, né? Quando eu entrei trabalhar ali no mercado, né, no grupo supermercadista. O administrativo fica dentro do mercado, né, com todo aquele acesso às guloseimas, né, todas as sobremesas possíveis, tudo que a gente, né, não pode comer durante o dia. Então, eu ali, né, trabalhando, poxa, bateu uma vontade de comer um doce, alguma coisa, descia lá comprar. Era R$ 2, R$ 3, R$ 5 por dia. Eu olhava, o que é R$ 3, né? Não dava aquela importância no começo. Aí, pessoal, quando você vai somar no final do mês, meu Deus do céu, o rombo que deu no orçamento, né? A representatividade que teve. Então, esse controle serve também, né, para a pessoa jurídica identificar aonde estão indo gastos que talvez não sejam necessários, que sejam gastos supérfluos, podem ser cortados. Né? E assim a gente consegue otimizar os nossos lucros e a nossa rentabilidade. Também, né, identificar se não é possível cortar, né, itens ou serviços de baixa rentabilidade. Às vezes, itens que estão demandando muito tempo ali na execução, muita energia que você gasta, e às vezes a rentabilidade não é tão boa. Talvez um produto que está rentabilizando bem e nem está sendo dada toda a atenção, né? Não está sendo gasto uma energia equivalente. Então, também esse tipo de controle serve para nós fazermos essa análise, né, de cortar gastos e também cortar itens ou serviços que não estão rentabilizando bem. Ou também, né, observar como estratégia. Será que ele não está rentabilizando bem porque tem alguma falha no processo? Né? Será que ele não está com a qualidade boa, com a qualidade 100%? Né? Pode ser um caso também. Então, temos que fazer essa observação. É um tipo de controle que pode nos dizer muito, né, sobre a eficácia geral do nosso negócio. Só tomar uma água aqui. Tudo tranquilo, pessoal?
Uma dica bônus, né, pessoal, para quem trabalha ali com funcionários ou trabalha em empresa familiar, que mais pessoas da família estão em contato ali com o caixa, né, têm acesso às finanças da empresa, é muito interessante anotar o responsável pelo gasto, né, quem que gastou, porque facilita para buscar informações, se acontecer alguma questão que você precise confirmar, né, ver bem certo onde que foi aquele recurso, da onde que entrou, né, então fica mais fácil de buscar. E também, né, para a questão de identificação de gastos anormais. Né? Teve um gasto anormal, anotou o responsável, você já sabe por onde ir procurar. Então, as considerações aqui, pessoal. Controle de gastos é para todos, né, pessoal? Isso vale ali para pessoas, para empresas que têm funcionários. Né? Não é só o funcionário que tem que controlar os gastos, mas o dono, o sócio também, né? Não adianta você cobrar o controle ali dos funcionários e não dar o seu exemplo de controlar também, porque afinal a informação fica distorcida, né? Você vai fazer análise depois, não está monitorando os gastos de uma pessoa, então a análise vai ficar incompleta. Você vai ver um dado incompleto, né? Muito cuidado em questão de empresa familiar, né? Para não ter até intrigas, brigas, né? Que vai ver um gastou demais, outro gastou de menos, daí fica aquela desavença, ninguém sabe para onde foi o dinheiro. Assim, se tem tudo monitorado, tudo certinho, é mais fácil até de se entender, né, com a família. Questão de encargos sociais, né? Também a gente precisa cuidar, monitorar bem certo como que está indo os gastos com funcionários. E também prolabore, né, pessoal? Que o certo, né, a gente tem uma dificuldade ali quando a empresa é pequena, né, quando essa é a nossa única fonte de renda, entre misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa. Né? Isso é algo assim que muitos empreendedores pecam, e eu acredito que muitos de vocês acabam, né, tendo essa mistura. Não que seja possível, mas pense nessa possibilidade, né? Estudem essa possibilidade. O certo é o sócio retirar um prolabore, né? Que seria como uma espécie de um salário ali fixo por mês, né? Ou trimestre, ou semestre, enfim, como vocês se encaixarem melhor. Por quê? Né? Assim como eu, pessoa física, tenho as minhas obrigações, preciso me precaver, me planejar com o meu financeiro, né? Gerir ali as minhas contas para eu ter uma sustentabilidade para a minha pessoa física. Assim, a pessoa jurídica também precisa ter, né? Esse monitoramento, precisa ter esse planejamento, entender os padrões de gasto, entender para fazer projeções futuras para tomar essas decisões mais assertivas, para fazer um planejamento certo. Então, se não temos um prolabore fixo, né, um valor mais ou menos certo para sair, como que essa pessoa, né, vai se planejar com as suas finanças? Fica bem difícil, né? Aí mistura, né, contas às vezes da pessoa física, né, gasolina, carro, enfim, prestação de carro para pessoa física, mistura com coisa que não tem necessariamente a ver, né, com a empresa. Então, fica algo que você não consegue nem monitorar, fazer os cálculos dos seus custos, né? Seus custos de produção. Fica tudo muito misturado. O interessante, né, que vocês vão pensando, eu acho que a Júlia, não sei se ela comentou já com vocês, né? Se vocês viram em algum vídeo dela. Mas ela vai falar sobre essa questão de Prolabore também. Eu acredito que no módulo de finanças também será tratado sobre isso, né? Sobre a separação da pessoa física e jurídica. Eu sei que é difícil, realmente é algo complicado, mas é algo que vocês, né, podem ir pensando para quando, às vezes, a empresa for maior, né, tiver um porte maior, não tem como ter essa mistura ali das contas da pessoa física com a pessoa jurídica. A separação entre gastos variáveis e gastos fixos também é bem interessante, pessoal, para questões de planejamento. O que seriam os gastos fixos? Né? Independentemente da variação do meu volume de produção ou do meu volume, né, de venda, de comércio, os meus gastos não irão se alterar. Por exemplo, um aluguel.
né, que eu tenho que pagar, vendendo ou não vendendo, produzindo ou não produzindo, eu tenho que ter aquele dinheiro disponível em caixa para pagar essas obrigações. Então, é algo também para vocês se planejarem no sentido de qual é o mínimo que eu tenho que produzir, né? Qual que é o mínimo que eu preciso vender para conseguir cobrir esses custos fixos, né? O mínimo que vocês precisam ter essa ciência, né? Que tendo produção, tendo venda ou não, vocês têm que cobrir esse mínimo. E serve para essas questões de planejamento, reserva de emergência, enfim. E os variáveis já são aqueles que têm aquela variação conforme a produção, né? Produzir mais, vou gastar mais, né? Vendi mais, vou gastar mais também. Questão de matéria-prima, questão da compra para revenda, né? Questão de para a indústria, uma luz que vai usar mais, então tem esses gastos variáveis também, que é interessante monitorar. E não esquecer, né, pessoal, eu foquei mais na questão dos custos, não esquecer de anotar as entradas também, né, discriminar bem certo da onde está vindo esse dinheiro, da onde que está entrando, de qual produto que é, de qual cliente que é, para vocês conseguirem, né, ter um arcabouço ali para fazer a gestão de vocês, para tirar informações importantes e informações estratégicas. É questão também de controlar as contas bancárias, né, pessoal, é muito importante também de ter esse monitoramento, porque às vezes a gente deixa no débito automático, né, ou vai recebendo, passa o cartão ali das receitas e acha que porque está segura a transação, entrou na conta, não precisa controlar. Mas precisa ser, né, discriminado ali no seu controle, para você saber de fato para onde que foi esse dinheiro e da onde que entrou também. Né, e o que eu falei, pessoal, né, em todos os slides eu acabei comentando do quanto que é importante a gente ter essa projeção, né, a partir desse controle a gente consegue ter essa projeção de gastos e receitas para conseguir se planejar melhor, né, for fazer um investimento, comprar uma nova máquina ou abrir uma nova filial, a gente precisa ter essas informações ali na mão, né, a gente precisa ter bem discriminado, bem certinho, para conseguir, né, se planejar e fazer tudo com segurança e com tranquilidade. E ter cuidado, né, pessoal, com os custos pequenos, né? Tem cuidado com os custos pequenos. Uma pequena fenda afunda grandes barcos. Nessa questão do quanto que às vezes a gente negligencia pequenos gastos, né? Vai gastando um pouquinho ali, acha que não tem impacto, mas no final você vai soma tudo aquilo, tem um impacto gigantesco nos seus resultados. E aquilo vai consumindo a lucratividade da empresa, e quando você percebe, virou uma bola de neve. Né? Por conta daqueles gastos, você passou a ter dificuldade de cumprir obrigações importantes, obrigações com fornecedores, por exemplo. Então, a gente, na empresa, e tanto também, né, em finanças pessoais, a gente não pode negligenciar nenhum gasto. A gente tem que estar monitorando tudo bem certinho e entender os padrões também. Pessoal, até aqui tudo tranquilo? Deixa eu ver. Não, tudo certo aqui na chamada. Vocês compreenderam até aqui? Tá tranquilo? Vocês têm alguma dúvida? Tá fácil de entender? Tá difícil? Como que tá a explicação? Tudo certo, Mariana e Pedro? Beleza, obrigada. Tá dando para entender. Beleza. Vocês são bem quietinhos, pessoal. E, professora, aproveitando que você é o Fiorivaldo. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Aproveitando que você comentou sobre gastos, né? A diferença entre despesa e custo, né? Esses conceitos aí, você poderia dar uma resumida para nós, para ficar um pouco mais claro como é que eu considero cada um no lançamento? Despesa e custo no lançamento, Isso. dá para fazer essa separação de categoria. Eu não trouxe, né, justamente esse conceito porque às vezes confunde um pouco. Mas o que é interessante, pessoal, vocês terem em mente, bem lembrado, né? Custo é tudo aquilo que está relacionado diretamente com o meu produto ou serviço, né? Na produção desse produto.
Né? Exemplo, eu tenho uma indústria ali. Então, o que seria um custo? Matéria-prima, né? Questão que vai ali, os componentes, embalagem, tudo certinho, que vai diretamente ali na consecução, na construção daquele produto ou serviço também. E despesa é, por exemplo, material de escritório ou conserto ali de uma máquina, né? É algo assim que o produto em si ou o serviço não depende exclusivamente dessa despesa para ser construído. Por que que é importante, né, a gente ter essa discriminação do que é custo, do que é despesa? Para a questão da formação de preço de venda, né? A gente precisa entender qual que vai ser a nossa lucratividade disso. A Isabela se ergueu a mão? É João, na verdade, né? Não. É que não sei como tirar ali, ficou, né? Aquela hora que eu me apresentei. Ah, sim. Uhum. Florivaldo, não sei se respondi a tua questão. Sim, respondeu, professora. Uhum. Obrigado. Isso daqui vocês verão, né, bem aprofundado com a prof. Priscila. Ela vai explicar bem certinho, porque ela trabalha a formação do preço de venda, né, que é bem interessante. Então, aqui eu falei por cima, né, que eu falei assim, falei para não confundir, é só uma ideia do que de fato vocês precisam controlar, mas lá fiquem tranquilos que isso será aprofundado, né? Vocês verão bem a fundo como que faz essa classificação, porque é extremamente importante, né? Vai afetar diretamente ali o preço de venda. Obrigado. Por nada. Tudo tranquilo, pessoal? O Diego falou que tem aluno com a mão levantada. É o João que levantou ali a mãozinha, mas não conseguiu abaixar. Mais alguém, pessoal, tem algum comentário para fazer? Tudo tranquilo até aqui? Então, pessoal, vou passar para vocês aqui, né, de uma forma bem simples também, né? É mais com foco ali em quem não faz esse tipo de controle, ou para alguém que precisa de alguma ideia de como otimizar o seu controle de gastos. Eu desenvolvi uma planilha aqui bem simples que vocês podem utilizar, que vão auxiliar vocês. Né? Lembrando que eu fiz aqui, né, mais ou menos conforme as informações que eu achei que seriam interessantes de ter. Porém, vocês podem personalizá-la, né, conforme as suas necessidades. Ou também, se alguém quiser ver, né, fazer uma sugestão aqui, olhar e pensar, nossa, se colocasse isso, talvez ficaria melhor. Pode falar, né, pode conversar, pode falar comigo que eu busco desenvolver melhor a planilha também, né, fazer alguma mudança que vá beneficiar vocês. Mas aqui tá só a base mesmo para vocês conseguirem, né, personalizar conforme a necessidade de vocês. Então, aqui, pessoal, eu coloquei, né, são 4 abinhas que vocês irão observar. Eu coloquei a primeira aba, um índice, para vocês terem um norte em questão das categorizações, né, dos agrupamentos de dados e também das nomenclaturas. Por que, né, que eu trago isso, pessoal? Porque no Excel, a gente vai trabalhar aqui para fazer análise com tabelas dinâmicas, né? Que elas vão fazer o agrupamento de dados em forma de padrão, né? Dados que se repetem, que ela consegue reunir depois a gente conseguir fazer uma análise bem bacana ali para o nosso negócio. Só que o que acontece, pessoal? O único detalhe que a gente tem que estar muito atento na hora de preencher, né, esses dados é a nomenclatura exatamente igual. Não podemos errar ali um acento, uma letra maiúscula, minúscula, um espaço. A gente tem que ter atenção com isso, porque se eu coloco ali, por exemplo, estrutura física, né, com acento, e coloco estrutura física sem acento, o Excel vai entender que são 2 dados distintos e vai agrupá-los separados, né? Por mais que eu sei que eles são da mesma conta, o Excel vai entender que é um dado separado e vai fazer um agrupamento que vai estar incorreto, né, que não vai mostrar de fato a realidade da nossa análise. Então, aqui eu fiz uma separação, né, o grupo fixo e variável, como o Florivaldo comentou, né, dá para colocar a questão de custo e despesa, né, também, que é interessante.
para a gente saber, de fato, auxiliar ali na formação do preço de venda. Aqui eu coloquei, né, fixo e variável, para vocês terem a noção, né, como eu falei, se eu não vender nada, né, se eu não produzir nada, eu vou ter que cumprir com aquelas obrigações, que são os meus custos fixos, né, que não variam. Então, eu coloquei aqui a categoria de estrutura física, né, de produção, material de expediente, administrativo e de funcionários. Né? Aqui também, pessoal, vocês podem ficar à vontade para personalizar conforme a necessidade de vocês. Não precisa seguir essa lógica aqui. Eu só coloquei mais ou menos para vocês terem uma ideia da operacionalização dessa planilha. Então, dentro de estrutura física, o que eu coloquei? Aluguel, luz e água. Né? Produção, matéria-prima, ferramentas. Material de expediente, papel sulfite, material de limpeza e lanches. Administrativa, internet, assinatura do gerenciador de redes sociais, assinatura do software ERP. Funcionários, salários, férias e horas extras. Aí aqui, depois de termos definido todas as nossas categorias, né, que vocês podem modificar, temos a base de dados de registro, né, que é a planilha ali que vocês vão ter um gasto, sentar ali na frente e fazer o registro dela, fazer o registro dessa transação, para acumular aquela informação e depois a gente poder analisar. Então, aqui, pessoal, coloquei sempre, né, muito importante em qualquer tipo de controle, né, isso eu vou falar bastante para vocês, a questão das datas, né, ano, mês, o dia certinho, porque a gente precisa fazer acompanhamentos de evolução, né, olhar como está tendo, como a nossa empresa está se portando, quais são as variações ao longo do tempo. Aqui eu coloquei a questão do grupo, a categoria que pertence, a descrição, valor e meio de pagamento também, né? Dá para colocar transferência, se é a conta bancária, caixa da empresa, se foi no cartão, enfim. E aqui vocês podem, né, informar também, criar colunas para o que vocês acharem que for importante, né? Para o que vocês acharem que for acrescentar de informação importante, vocês podem adicionar também. Tinha lá, né, responsável pelo gasto, dá para colocar a entidade também, né? Então, quando é matéria-prima, por exemplo, de qual fornecedor que é, olhar de gasto depois final, de qual fornecedor que está tendo mais representatividade em gasto. Então, aqui vocês podem incrementar, né, conforme a necessidade de vocês. Aí, agora, teremos duas, né, planilhas aqui com análise, para vocês observarem esses dados de forma mais agrupada. Aqui eu coloquei em formato de tabela, né, para quem prefere ver dessa forma, em formato de tabela, os totais e as separações aqui por categoria, por data. Então, aqui, né, o que vai operacionalizar essa análise são os filtros, né? Filtrando, a gente consegue ver de forma específica o dado que eu preciso monitorar. E uma questão bem importante, pessoal, a partir do momento que vocês inserem uma nova linha aqui, o novo dado, sempre que vocês forem analisar, fazer análise, usar essas duas outras abas aqui, vocês precisam clicar nessa tabela, vir aqui em análise e atualizar, né? Para a dinâmica ler os dados que você inseriu. Se você não faz isso, você incrementa os dados ali, porém ele não puxa para essa aba de análise. Então, você precisa clicar aqui, vir em análise de tabela dinâmica e clicar em atualizar. Aí podemos verificar, né, questão por mês. Aqui tem agrupado todos os meses, né, tudo junto e misturado, né, pegou ali a totalidade dos dados. Eu quero ver como que se comportou os meus gastos em julho, né. Então, venho aqui no mês e filtro julho. Aí ele ocultou todos os outros dados e trouxe só o mês de julho para mim analisar. Aí aqui tem o total, né? Tem separadinho por descrição, por categoria, que vocês podem fazer as observações. Né? O que eu tive de fixo em julho? Né? 12.300 ali. O que teve de variável? Né? 58 mil. Aí consigo fazer as minhas análises, né? Quanto que foi ali gasto de funcionário? Então, 15.500. Né? O que foi de estrutura física? 1.950.
e faz as suas análises e vai compreendendo, né, para onde que foi de fato os gastos. Tem por meio de pagamento, tem a descrição aqui, então tem todos os filtros que a gente precisa para estar observando. E por fim, né, para outra análise, nós temos a análise dos gráficos, que é para analisar a evolução, né, que é a representatividade no gráfico e a evolução ao longo dos meses, né, pessoal? Então, quero ver aqui, por exemplo, aqui também, pessoal, lembrando que vocês têm que clicar na tabelinha e atualizar aqui, se vocês fizerem alguma modificação. Então, você vem aqui, quero ver como que variou o meu gasto com material de expediente, né, ao longo dos 3 meses. Então, apresenta essa variação aqui, né, 1.060, 1.450, daí caiu para 790. E assim vocês vão fazendo os filtros, né, pessoal, conforme a necessidade de vocês, buscando entender padrões, né, buscando ter esse planejamento para os próximos meses ou para alguma decisão que vocês irão tomar, para alguma mudança que vocês irão aplicar. Aqui da planilha, pessoal, tranquilo. Vocês acham que será fácil de operacionalizar ela? Tá baixo o áudio, pessoal? A Josefa tá ali perguntando. Deixa eu ver se tá certo aqui. Tá certo? Pessoal, do áudio, como que tá para vocês? É só para a Josefa que tá baixo ou para todo mundo? Acho que tá pegando. Aqui está ótimo. Josefa, tenta desconectar da chamada e entrar de volta. Às vezes dá um bug, sabe? Do próprio Meet. Aí quando você fecha, encerra a chamada e entra de volta, ele volta com um som mais alto. Não sei por que isso acontece, mas já aconteceu comigo também. Beleza, então, pessoal. Muito obrigada. Josefa, melhorou o teu áudio? Você fechou e entrou de volta? Não sei se ela viu. Mas então, pessoal, vou continuar aqui a apresentação do nosso último, né, exemplo de controle financeiro. Um exemplo fundamental, pessoal. Fundamental para termos tranquilidade no nosso negócio, né? O tão temido contas a pagar, principalmente, né, e a receber. A gente saber, né, se a gente vai ter dinheiro em caixa suficiente para, né, cumprir com as nossas obrigações. É um controle fundamental, porque às vezes, né, temos uma conta programada ali para vencer, mas nem sempre já entrou o dinheiro, né, mas vai entrar para frente. Então, precisamos ter esse controle para saber, de fato, o equilíbrio do nosso caixa. E, pessoal, assim, um comentário particular, eu acho esse um dos principais controles, assim, para auxiliar vocês na questão de até um alívio psicológico. Eu acho que eu citei bastante a questão do controle de contas a pagar e receber, de você estar lá prestando o serviço, tá desenvolvendo o produto, tá no meio de um processo criativo, e ficar preocupado. Meu Deus, mas eu tenho conta para vencer? Será que eu paguei mesmo? Será que não está atrasado? Será que aquele cliente vai me pagar? Será que não vai? E será que tá tudo certo? E você fica, né, ao invés de estar focado ali na parte de execução, na parte criativa, né, de criar o seu produto, de atender o cliente, você está viajando pensando nas contas ali. Né, aquilo vai poluindo, né, o nosso cérebro de informação, gerando uma carga de estresse. A gente vai, volta, às vezes sai do trabalho, volta com a família, tá ali com os filhos, não consegue focar no momento presente, né? Não consegue aproveitar aquele momento porque está preocupado justamente com essas contas a pagar. Mas, pessoal, né, a partir do momento que eu tenho aquilo anotado,
Assim, por mais que às vezes a situação não tá aquelas coisas, né? Mas a partir do momento que eu tenho anotado, que está registrado, eu tiro aquela informação da minha mente, né? Eu dou um alívio para o meu cérebro respirar. De eu pensar assim, quando eu estou atendendo o cliente, mas será que tem isso, tem aquilo? Não é o momento de eu ver agora. Está tudo anotado certinho no meu controle, né? Você conversa com você mesmo, né? Você tem esse autocontrole, ó. Agora não. Agora sem paranoia, né? Sem questãozinha pipocando na minha cabeça aqui, que eu vou atender meu cliente, vou estar focado aqui, depois a gente conversa, né? Depois eu vou sentar ali na frente do meu controle e a gente vai entender se vai dar de fato ou não para sanar essas preocupações, se a gente vai conseguir pagar as obrigações ou não. Beleza, pessoal? Então, é bem comum, né, essas questõezinhas ali que ficam pipocando na cabeça da gente, né? Quanto tem para pagar na semana, no mês? Quanto que tem para receber no mesmo período? Há muitos clientes em atraso, há risco de atrasarmos o pagamento de algum fornecedor. Então, são questões ali, pessoal, que se a gente não cuidar, se a gente não ter controlado, a nossa vida vira só isso, né? Que nem eu falei. Nem um momento em família, nem um momento de descanso, de lazer, você vai estar tranquilo. Vai estar essas questõezinhas pipocando ali. Quanto será, né? Quanto tem para pagar? Isso é algo que vocês precisam ter a informação certa, né? Vocês precisam saber dessas informações. Tá, tem obrigações, mas para quando, quanto, tem que estar anotado, né? Porque a gente corre o risco de cometer alguns erros nesse processo. Até paga hoje, amanhã esquece, paga de novo. Paga em duplicidade. Ou acha que pagou e não pagou. Aí esqueceu a conta, vence, cobra juros e todo aquele transtorno, todo aquele estresse. Né? Ou o cliente atrasou ali o pagamento e esqueceu, né? Ele é ser humano igual a nós, assim como nós esquecemos, às vezes, contas da empresa, né? O ser humano ali esqueceu de pagar a conta dele e você nem se deu ao trabalho de cobrá-lo, né? Você nem se deu ao trabalho de correr atrás do seu dinheiro, né? Que é fruto ali do seu processo criativo, do seu produto, né? Do seu serviço. Então, tem que correr atrás, mas para isso a gente precisa ter um monitoramento, né? Precisa estar anotado. Então, um bom controle de contas a pagar e a receber, né, também permite uma série de benefícios. Vamos ver quais são, então, pessoal. É ter essa lista de obrigações, né? Para se a gente tiver problemas financeiros, né, a gente ter como enfrentar o problema. Porque às vezes tem um problema ali incipiente e a gente vai varrendo para baixo do tapete, aí o que acontece? Bate ali o problema à nossa porta, e a gente toma decisões precipitadas. Se a gente tem um problema e pensa, não vou conseguir de fato cumprir com as minhas obrigações. Então, quais serão os meus pagamentos prioritários? Né? Qual, de fato, são as contas primordiais para mim pagar, que garantirão que o meu negócio continua girando, né? Esse é um caso, questão de fornecedor, né, pessoal? Tem fornecedor que dá prazo e tudo, que você consegue negociar se você tem alguma dificuldade. Mas tem fornecedor, eu vejo isso muito ali no mercado, que se você não paga, eles cortam o pedido, né? E se eles cortam o pedido, resultado, você não consegue atender o cliente. Né? Então, o pagamento de fornecedor é um pagamento prioritário. Isso vai para cada negócio, né? Vocês saberem identificar quais são os pagamentos prioritários de vocês. Né? E também, né, se vê que não vai ter jeito, precisa pedir um empréstimo, né? Essa é a solução. Então, vamos estudar quais são as opções do mercado, quais são as melhores opções que vão pagar menos juros. Porque eu digo que é importante enfrentar o problema, se a gente está com uma dificuldade financeira. Porque, por exemplo, chegou uma conta e eu não tinha monitorado aquilo, não me preparei com antecedência, no desespero, eu vou lá, contrato o primeiro empréstimo que eu ver na frente, nem viu a taxa de juros, às vezes é uma taxa altíssima, né, comparado com outras opções. Então, por isso também, apesar de a gente ter problemas financeiros, a gente precisa se precaver, a gente precisa ter esse conhecimento. Evitar esquecimentos também é uma questão bem importante, né? Como eu falei, esquecer de pagar conta, depois vai ter que pagar juros. Se você tem anotado, pronto, vai chegar o dia, você vai quitar.
né? Tá aquilo tudo certinho. Você tá no teu controle, você vai observar. Ou evitar de esquecer de cobrar algum cliente, né? Que está devendo para você, está chegando o vencimento, passou e você não viu, né? Evitar esse esquecimento. Às vezes a pessoa realmente só esqueceu, né? Não, me desculpe, já vou fazer transferência, já vou fazer o pagamento e paga para você, né? Tem a questão de descontos por pagamento em dia, né? Tem empresas, fornecedores que fornecem esse tipo de desconto e também você evita de pagar juros se o boleto, né, pagamento atrasar. Também, né, dá para negociar, pessoal, né? É algo bem interessante que dá para fazer a negociação com o fornecedor para pagamento antecipado, né? Se você conversa com o teu fornecedor, tem uma sobra ali no caixa, você pode conversar com ele e falar assim, olha, tem uma sobra aqui no caixa e eu posso te antecipar essa compra, né? Quantos por cento você me dá de desconto? Né? O fornecedor, assim como você, em algum momento, às vezes está precisando de capital de giro, né? Também tem obrigações para cumprir. Então, se eu vou e faço essa proposta, às vezes para o fornecedor é mais vantajoso, né, do que receber daqui 30 dias, receber em 15 e dar um desconto ali, né, mas ter o dinheiro em caixa. Então, ali no mercado acontece bastante isso também, né, pessoal? É uma estratégia ali que vai otimizar os lucros de vocês, né? Quanto mais desconto, quanto menos conta a gente pagar, menos gasto, né, mais a gente enxuga ali e otimiza os resultados da nossa empresa. Então, pessoal, aqui eu coloquei as ferramentas que vocês podem, né, utilizar para fazer esses controles, né? Vai, pessoal, de como cada um se adapta. Eu não vou passar algo certo, algo concreto, né, para vocês. Que nem ali no controle de gastos, eu passei uma planilha que é fácil de utilizar, mas às vezes tem alguém que não consegue, né, se encaixar ali nos controles da planilha, não consegue mexer no Excel, né, tem alguma dificuldade ou acha que não é certo para você, não tem um certo ou errado, né, aqui. Não precisa também você investir em um software caríssimo, né, pagar para isso. Não tem um certo ou errado, mas vai de como é mais confortável para vocês, né, em quais condições que vocês estão de fazer a aquisição, né, de uma ferramenta ou o que vocês têm disponível de ferramenta no momento que irá auxiliar vocês. Então, né, a forma de controle, papel e caneta, é uma forma de controle, né, para quem se adapta melhor. Planilhas de Excel, né, o Excel, para mim, assim, é uma ferramenta maravilhosa, você consegue, se você tem conhecimento ali de fórmulas mais avançadas, né, também, nossa, é possível automatizar muita coisa, pessoal, é possível fazer análise muito bacana ali, a gente tirar extrair dados bem interessantes, padrões, né? Então, é uma ferramenta ali gratuita, né, que a gente consegue extrair muita informação. Né? Aplicativos também, eu vou fazer uma sugestão para vocês, que é o aplicativo que eu conheço e que eu faço a gestão das minhas finanças pessoais. E eu estava observando ele que para uma empresa pequena, eu acredito que caiba muito bem esse aplicativo para fazer essa gestão. Né? Então, vai ali do julgamento de vocês, né? De vocês entrarem, analisarem. Eu vou ver aqui se eu consigo apresentar ali a tela do meu celular para vocês verem como é esse aplicativo. Mas é o que eu trouxe ali que eu tenho conhecimento e sei que para mim, assim, é ótimo. Eu acredito que para empresas pequenas que têm poucas transações, ou até muitas, né? Ele sana, né, essa necessidade. Ele também, né, tem a versão grátis, né, que tem os recursos mais básicos, mas também tem uma versão paga, o premium, que exporta relatórios de análises, né, que você consegue ver essas evoluções, tem como fazer planejamento, então eu já mostro para vocês. E outra questão é software, né, software também você consegue contratar, encontrar algum específico para sua empresa, ou geral que você pode fazer, né, esse controle ali. Tem os ERPs, né, que não é só para controle financeiro, ele faz um controle integrado. Deixa eu ler aqui a mensagem. Dora, meu anjo, me ajude. E esse empréstimo que temos direito a 2% para iniciantes do pequeno empreendedor compensa? Me dê sua opinião.
Então, Josefa, eu não parei para ver bem assim, para te fazer uma, como que diz? Agora me fugiu a palavra, mas para fazer uma simulação, né? Eu nunca vi. Só que esse do programa do Fomento Paraná, ele garante taxas mais baixas que do mercado, né? Então, entre você fazer um empréstimo em uma outra instituição, uma instituição financeira, e fazer ali com a Fomento Paraná, que já tem esse objetivo de auxiliar o empreendedor, com certeza é muito mais vantajoso, né, fazer com a Fomento. E também vai do que você tem, né? Eu não sei se foi esse o intuito da tua pergunta, se eu respondi, se vale a pena, mas ou se vale a pena contratar um empréstimo ou não, aí é muito relativo, sabe? Porque vai de acordo com a necessidade que tem para o teu negócio, né? O que você quer fazer com isso, se você quer fazer um investimento, se você tem garantias, né? Conforme a análise de que esse investimento vai voltar para você, né? Que você vai conseguir rentabilizar e pagar esse empréstimo, ou se é para captar do giro que você vai conseguir fazer girar suas contas e entrar a receita para conseguir pagar o empréstimo. Então, é muito relativo e muito específica essa questão, né? Eu recomendo, Josefa, que você faça monitoria, né? Que você possa conversar de uma forma individual com os professores mentores para trazer essa tua questão, talvez falar questões mais específicas para que eles possam estar te auxiliando, né? Dizer em qual caso que é, se é para um investimento, se é para capital de giro. Ficou tranquilo como eu te respondi, Josefa? Alguma dúvida? Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida a respeito do conteúdo? Alguém queira fazer algum comentário? Eu vou tentar entrar aqui, pessoal, na chamada e apresentar a tela do meu celular para ver o aplicativo do Mobius. Ok, obrigada, ajudou muito. Ai, que bom. Deixa eu só entrar aqui com o meu celular, pessoal. Fazer a apresentação da tela. Tá aparecendo, pessoal? Acho que tá aparecendo. Não sei se vai carregar agora. Mas é um aplicativo bem bom, bem intuitivo. Eu uso há vários anos, nem sei como dizer quantos anos. Eu criei uma conta zerada ali, só para vocês verem. Mas não sei se vai abrir agora. A minha internet está bem ruim também. Acho que não vai abrir, pessoal. Mas eu vou mandar o link para vocês do aplicativo, o link da Play Store. Quem tiver interesse daí de baixar, ou tiver alguma dúvida, quiser conversar, mas é bem interessante. Ele tem várias funcionalidades ali. Você consegue cadastrar as contas, né? Cadastrar, por exemplo, caixa, cartão de crédito, conta bancária. Você consegue também, para quem usa aplicativo no celular do banco, você consegue integrar as transações com o cartão. Então, você nem precisa, de fato, preencher a transação, ele preenche automaticamente. Ele identifica aquela conta, né? Se é uma conta padrão, ela já coloca na categoria certinha. Tem todas as categorias, tem como fazer planejamento financeiro, estipular objetivos, tem aqueles relatórios que eu falei para vocês da versão premium também. Então, vai aqui nessa sugestão de ferramenta. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Algo que vocês queiram compartilhar? De conteúdo dessa aula era isso. Felipe, pode encerrar a gravação, por favor?